Soul Soul no Frieren foi uma das estreias mais surpreendentes do ano passado e continua lançando até o presente momento em que eu tô gravando esse vídeo, na semana que eu tô postando pra vocês. Tá sensacional, a gente já teve 18 episódios e até agora a história tá ficando gradualmente cada vez melhor. Em todos os aspectos, a comédia é funcional, as cenas de ação, quando tem, são sensacionais. Você tem personagens muito bem construídos, um mundo vasto e muito bem trabalhado, muito bem explorado. A maneira como os personagens eles se portam foge muito do padrão, o que no primeiro momento chegou a ser um incômodo para muitas pessoas. Pelo menos eu vi muitas pessoas reclamando de aspectos como falta de carisma nos personagens, aquela falta de cenas mais caricaturescas, né, já que é um anime, os personagens eles tendem a ser mais expressivos, principalmente em cenas de comédia, e a comédia de Frieren muitas vezes é mais sutil, dentre várias outras coisas assim que geraram estranheza, fugindo muito do que a gente considera comum em animes e fugindo também muito do que a gente considera comum em animes de fantasia. Então quebrou muitos estigmas nesse sentido, desconstruiu uma ideia de padrão que muitas pessoas tinham nesse tipo de obra. Afinal, várias pessoas começaram a ver anime há alguns anos, se muito. Então essas pessoas elas estavam acostumadas com uma certa tendência de mercado ali para esse tipo de obra, e Frieren chegou chutando a porta, assim. Foi muito curioso, foi muito engraçado pra mim até, sem falar que tá super bem produzido, super bem animado. Mas não só de entretenimento que se faz Frieren, muito pelo contrário. O principal diferencial que eu vou destacar muito ao longo desse vídeo é justamente a profundidade e a relevância que a obra em si, tanto no mangá quanto no anime, ela acaba trazendo pro público. Porque Frieren também é muito interessante do ponto de vista humano, e isso envolve bastante drama, bastante aventura, mas pra vida cotidiana, já que a vida cotidiana desses personagens consiste na jornada que eles estão vivendo. Mas enfim, fica comigo até o final do vídeo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pra quem não conhece Soul Soul no Frieren ou ainda não assistiu o anime, leu o mangá e tudo mais, é uma história muito interessante do ponto de vista de narrativa, porque a noção de tempo do telespectador faz muita diferença pro entendimento da história e pro entendimento principalmente dos personagens, já que Frieren se trata principalmente de pessoas, fala sobre pessoas, sobre a experiência humana. Vamos lá, a história começa com um grupo de heróis que tá retornando da jornada pra vencer o Lorde Demônio e trazer paz pra humanidade, salvar o mundo, aquela coisa toda que a gente tá acostumado a ver em obras de fantasia. Depois da festa de comemoração dos heróis, eles acabam se despedindo, vai cada um pra um canto, e a Frieren ela avisa o Himmel e o resto do pessoal que ela vai voltar dali a 50 anos, porque 50 anos pra ela não é nada. A expectativa de vida de um elfo é muito maior do que a de qualquer outra espécie, de um ser humano então nem se fala. E aí logo depois a gente vê um time skip, ela acaba voltando mesmo pra reencontrar o Himmel e companhia. Eles têm uma jornada bem breve, bem interessante, com todo mundo mais velhinho, com exceção da Frieren, então você sente o peso do tempo ali naquele momento, e não demora muito tempo pra gente ter o primeiro impacto inicial da história. O Himmel, ele vai a falecer, ele morre, e a gente vê a protagonista que teoricamente não tinha muitos sentimentos ali, era mais apática com relação à vida, entrar em colapso. Ela chora, ela quebra emocionalmente por um breve momento, ela sente o peso do luto, gente. É muito interessante isso. Nossa, me arrepio só de lembrar. E a maneira como o diretor fez a cena, as vozes ali dos personagens, a ambientação inteira, o fato deles não terem colocado música pra você sentir de verdade, assim, a tristeza do personagem sem nenhuma interferência. Foi muito interessante. Como era de se esperar numa história bem construída, a Frieren passa uns anos vagando sem rumo, meio triste, sem saber direito pra onde ela vai, o que ela faz. E ela vai reencontrando, por motivos nada impressionantes, os outros companheiros dela que ainda estavam vivos. E esses companheiros ajudam ela a encontrar novos propósitos. O primeiro delas é a Fern, essa menininha aí que ela acaba conhecendo, que foi dada por esse padre degenerado super carismático. Na minha opinião, pelo menos, tem muita gente que tem dificuldade de baixar os personagens Frieren carismáticos, mas assim, você gosta desse tipo de narrativa como eu, os personagens, eles são sim carismáticos. Talvez não no primeiro momento pra muitas pessoas, mas eles vão ficando ao longo da história, então é muito interessante. Mas voltando pro que eu tava falando. Depois da Fern, você teve o Stark, que demorou um pouco pra aparecer, mas foi outro propósito que foi dado por esse anão, que também fez parte do grupo de heróis e é um grande amigo da Frieren. Esse foi o que durou mais tempo, porque, enfim, os anões, eles também têm uma expectativa maior do que a dos seres humanos.
humanos. Mas no fim, a cerejinha do bolo, o empurrão que faltava para ela encontrar de fato um grande propósito, para ela seguir por mais uns anos, acabou sendo as lembranças deixadas pela primeira pessoa importante para Frieren. A primeira humana que fez com que ela realmente tivesse um certo apego, um certo carinho pela humanidade, que deu o primeiro propósito dela, que durou séculos, uma pessoa super relevante também pro mundo de Frieren, porque os seres humanos evoluíram muito com conhecimentos que foram deixados por essa personagem. Enfim, e o propósito novo dela... pouquíssimo ambicioso, né? Era voltar pro lugar onde eles tinham derrotado o Lorde Demônio anterior, onde pode conversar com as pessoas que faleceram, pra trocar uma ideia com o Himmel e entender melhor alguns sentimentos dela, já que o Himmel foi o grande responsável por humanizar melhor a Frieren. Não só ele, né? Você também tem um impacto que a gente vê constante ali dos novos personagens que são introduzidos. Você tem um impacto inicial dado pela Fern, constantemente ali desenvolvido. Você tem as associações do grupo novo dela com o grupo antigo, que vira e mexe lá atrás. Você tem memórias que são muito importantes. Personagens que são personagens secundários e eles só vão aparecer vez ou outra. Se aparecerem mais de uma vez, inclusive, vai ser muito. Mas que também tem um impacto muito bom, assim, dão uma perspectiva pra ela diferente sobre alguns pontos, ensinam ela coisas que os personagens que estão o tempo inteiro com ela não ensinaram e nem vão ensinar. Então, assim, a experiência humana desse anime é sensacional, é do caralho. A gente vai vendo lentamente eles vagando de cidade pra cidade, trilhando um caminho muito parecido com o que ela fez no passado com os primeiros companheiros de viagem dela, mas com uma perspectiva muito diferente, experiências muito diferentes, porque ela tá cercada de pessoas diferentes, gente. É isso que muitas pessoas não entenderam quando o anime tava começando, e esse é o grande diferencial da jornada. Sem mencionar a maneira como eles contam a história. A maior parte do tempo você não tem aquela emoção que a gente tá acostumado a ver em uma aventura, você não tem aquela coisa toda, dopamina, coisa pipocando na tela, aquela ação toda, beijo, e aí personagem chorando, aquela coisa assim, sabe, que você fica, você não tem isso o tempo inteiro, mas você aprende, você começa a ver o valor das pequenas coisas ali que os personagens vão experienciando, o valor do aniversário de determinado personagem, o valor da história de vida de um personagem que a gente provavelmente nunca mais vai voltar a ver, o impacto que um encontro pode fazer pra Frieren, um encontro pode fazer pra qualquer outro personagem principal ali do grupo. Os personagens, eles se encontram e se desencontram ao longo da história, eles interagem de diversas formas. Tem hora que eles só estão relaxando, tem hora que eles só estão comendo, tem hora que eles só estão andando, e tá tudo bem. O mundo continua maravilhoso, a história continua andando de uma maneira muito legal. Quanto mais a gente conhece os personagens, mais a gente gosta deles. E quando tem esses momentos de pico, apesar de eu ver alguns comentários de outros youtubers de anime falando que não era um negócio muito legal, esse era o ponto baixo, eu discordo. São picos da história mesmo, onde você sente aquela emoção. Por exemplo, no episódio 3, com a Frieren e com a Fern lutando contra um demônio que era muito cabuloso. E aí, de novo, você sente a passagem do tempo, porque apesar dele ter sido muito forte há 80 anos atrás, a humanidade e a tecnologia relacionada à magia evoluiu tanto que usou o track, que era uma magia super diferenciada, virou um negócio super genérico. É super legal de ver essas coisas. Você também tem uma luta bem épica deles numa certa cidade ali, mais pro norte, onde os demônios, eles estão infiltrados ali. Demônios, em Frieren, são criaturas inteligentes dotadas de fala, que não sentem nenhuma empatia. E eles estavam enganando os seres humanos daquela cidade com uma promessa de paz. E aí a Frieren, ela sabia a intenção dos demônios, mas as pessoas da cidade, elas estavam em dúvida, elas não queriam muito acreditar que os demônios, eles realmente estavam com más intenções. Rola toda uma patifaria ali, umas lutas muito brabas, entendeu? Você teve também a resolução do Stark, logo no comecinho, quando o Stark, ele vai entrar pra party da Frieren, ele é um cara covarde, mas extremamente forte, com um desenvolvimento muito interessante também, ele luta com o dragão e a luta é incrível. Você tem esses momentos mais movimentados que dão uma quebrada no cotidiano ali dos personagens, porque a vida é assim mesmo. E é isso que muitas pessoas não entendem, porque elas não estão acostumadas com obra de fantasia dessa maneira. Eles não estão acostumados a ver um retrato do que seria uma vida nesse mundo, uma vida de verdade, assim, com as pessoas vivendo o dia a dia normal, e de vez em quando acontece coisas extraordinárias. Na sua vida deve acontecer isso, na minha acontece mesmo. Eu tenho boas histórias pra contar, e essas boas histórias são eventos muito específicos da minha vida, porque o resto, gente, sinceramente, se eu for contar pra vocês, é chato. É um dia a dia chato. Opa! Obrigado, vó. Você quer participar do vídeo, vó? Eu tô
Seria legal o pessoal te conhecer. Vai falar, gente, isso aqui é minha avó. Marca outra hora, o vídeo é gravado, vó, não dá não. Então, a minha avó, ela veio trazer uma marmita pra mim aqui, ela mora perto da minha casa. Eu acho sensacional ter vó. Vocês têm vó? Eu acho genial, assim, é muito bom mesmo, assim. Eu sou muito grato por ter os meus 4 avós ainda vivos, graças a Deus. Que, inclusive, é uma coisa que eu precisava falar pra você, eu até perdi o rumo do que eu tava falando, mas eu vou mudar de assunto agora porque tem muita coisa legal pra falar de Frieren e o luto dos personagens, principalmente da Frieren e de outros elfos que vão aparecendo ao longo da história, é extremamente interessante, porque é bem realista. A maneira como eles lidam com a morte é muito parecida com o que a gente costuma ver e sentir. Quem já perdeu alguém sabe o quanto é difícil e que cada pessoa lida de um jeito diferente e que o sofrimento não passa. A amargura fica, mas as boas lembranças também. Então, vou dar um evento canônico da minha vida aí pra vocês, né? Eu perdi a minha mãe alguns anos atrás, gente. Eu sou novo, eu tenho 26 anos ainda. Perdi minha mãe, eu tinha 24. 23 para 24, pra falar a verdade, porque foi um pouco antes do meu aniversário. E até hoje eu lembro de muitas coisas com muito carinho. Eu tenho alguns arrependimentos, é de se esperar, né? Eu não lidei de forma saudável com muitas coisas. Eu não tive a melhor das relações com a minha mãe em muitos momentos, apesar da gente se amar assim profundamente, apesar de já ter passado alguns anos, né? Já isso. Eu fico muito emocionado de lembrar disso. E vira e mexe, eu vejo que as pessoas, elas sentem isso na nostalgia que a Frieren tem com relação ao Himmel, com relação ao padre, com relação até ao Eisen e outros personagens ali. A Fern tem um carinho muito especial pelo pai de criação dela, que também é muito interessante, ele também faleceu. O Stark, ele tem um carinho muito especial pelo irmão dele, que também... Sabe, gente... Essa identificação que eu tô mostrando pra vocês, que eu sinto com os personagens com relação ao sofrimento que eles tiveram, é porque eu já passei por coisa parecida com pessoas que também eram muito importantes pra mim. A minha mãe provavelmente vai ser, pro resto da minha vida, a pessoa mais importante pra mim. Então, é muito legal nesse aspecto também, né? Assim, nossa... Sabe, tudo isso, como eu disse no começo do vídeo, muito bem ambientado. Muito bem ambientado. Esse diretor, essa staff que está produzindo Frieren, está impecável. As trilhas sonoras são absurdas. O uso da trilha sonora também está absurdo. Porque não basta ter músicas boas, você tem que utilizar elas bem. Você tem que escolher os momentos para colocar as músicas certas, no volume certo. Eles fazem isso com maestria. A coloração, a ambientação, tá tudo muito bem feito. Vocês podem ver que tá bem diferente do padrão FIFA da moda atual. Eles ainda usam essa história de filtro, eles ainda usam o brilhinho, só que eles usam de uma maneira diferente. Eles usam bem, coisa que muitos outros estúdios com muitas outras staffs não conseguem replicar. Da mesma forma, a animação, ela é boa pra tudo que ela se propõe. Quando você tem uma comédia um pouco mais subjetiva, daquelas que não é escrachada, né, mais sutil, eles fazem de um jeito. Quando você tem uma comédia mais animalesca mesmo, com aquelas caras e bocas e tudo mais, porque de vez em quando também acontece, eles fazem de outro jeito. Quando você tem uma cena de drama, eles fazem de uma maneira bem específica normalmente. Quando você tem um diálogo mais sério, a ambientação ela muda. Quando você tem uma cena que é pra ser bonita, a ambientação também muda. Então, assim, o carinho que o diretor tem é o diretor de bote. Esse cara, ele não tem experiência nenhuma, mas ele é um gênio, ele tem talento. É muito absurda. E toda a equipe que tá trabalhando com ele também acompanha. Porque, óbvio, principalmente criadores de conteúdo costumam atribuir aos diretores pra simplificar pra quem não entende muito de produções de anime. Mas a verdade verdadeira é que é importante você ter uma equipe onde todo mundo faz bem o seu papel. Não adianta só o diretor ser bom. É preferível que você tenha staffs sólidas, onde todo mundo ali é extremamente competente no que tá fazendo, porque você não tem do que reclamar. E esse é o caso de Frieren com relação à produção, com relação à animação. Enfim, não está overrated. Tem uma obra muito boa que foi muito hypada. Olha só o movimento. Foi muito hypado antes de lançar pelos motivos errados, muitas vezes. Esse mesmo pessoal que hypou pelos motivos errados
desgostou dos primeiros episódios, porque não entendia a proposta, tava esperando uma coisa e acabou recebendo outra. Grande parte desse pessoal voltou a gostar lá pro episódio 10, mais ou menos, porque viu que tem uns ápices e que com o passar do tempo os personagens eles vão ficando interessantes. Sabe, eu sei que eu podia ter falado muito mais sobre diversos outros elementos da narrativa de Frieren, sobre diversas outras mensagens muito específicas de episódios muito específicos, mas o foco do vídeo não é te entregar tudo mastigado pra você chegar pros teus amigos e falar: olha como eu sei sobre Frieren, sem nem ter assistido. O foco aqui é que você realmente dê valor pra uma obra que realmente é boa e que você vai lá assistir. Então, quanto mais pessoas assistirem Frieren por causa desse vídeo aqui, pra mim, é o que vale, é o que me deixa satisfeito. Quanto mais pessoas que assistiram Frieren gostarem desse vídeo aqui que eu tô fazendo, falarem: nossa, que legal, que não sei o que, ou até mesmo falarem assim: pô, eu senti falta disso, eu senti falta daquilo, vira e mexe acontece, eu fico feliz, gente, porque é sinal de que vocês estão dando valor pra mesma coisa que eu. Vocês estão dando valor pro trabalho que eu tô fazendo, pra informação que eu tô trazendo pra vocês, pra opinião que eu tô dando, porque vira e mexe eu misturo, né, informação com opinião, igual todo mundo, eu acho, faz na internet. Então assim, gente, olha, sabe... Nossa, que coisa. Eu não quero nem pedir o like pra vocês, porque assim, é aquela história, se vocês quiserem, deixa, se vocês não quiserem, não deixa. Eu realmente, nesse vídeo, eu tô fazendo com emoção pra vocês.